é na Segunda Guerra Mundial. Eu vou focar mais em armas químicas e o que foi utilizado durante esse período, e o professor Rodrigo, ele vai focar mais no que as invenções da guerra, né, na guerra, trouxe para o mundo atual. Então, quando o professor Arana falou sobre o extermínio, a Segunda Guerra Mundial ela contribuiu bastante com agentes químicos, tá? Então, meu foco maior vai ser agentes químicos, né? Porque a gente é da química, mas vai aparecer engenharia também, tá? E nessa época, a gente teve 2 agentes químicos bastante atuantes durante esse período, que eram os hemotóxicos e os neurotóxicos. Então, os hemotóxicos foi o Zyklon B, que eu vou explicar um pouquinho qual é a contribuição dele, né, quimicamente falando. Mas o que acontece? O que são os hemotóxicos? Os hemotóxicos são agentes químicos que eles vão atuar no sistema sanguíneo. Tá? Então, ele faz o sequestro do oxigênio, e isso faz com que a pessoa morra com asfixia. Nesse tempo de guerra, também foram inclusos alguns agentes neurotóxicos. Então, o que difere um do outro? No caso dos neurotóxicos, eles partem ao ataque da acetilcolina. Tá? Então, é responsável pelas nossas sinapses. Do mesmo modo, né, da hemotóxico, normalmente a morte também vem por asfixia, né, mas pelo simples motivo de que o seu corpo começa a ter problemas involuntários, né? Você para de respirar, mas não por falta de oxigenação, mas o pulmão para por causa dessa falta de sinapse. Então, como o professor Arana tinha falado, um dos grandes problemas e o maior uso que teve na Segunda Guerra Mundial foi o Zyklon B. O Zyklon B, ele nasceu como, sem moral, né, mas ele nasceu mesmo para ser um inseticida de piolho e tifo. Tá? Então, ele já era utilizado nos campos de concentrações com essa finalidade. Tá? Então, qual é a composição dela? Ela tem o ácido cianídrico, o gás cloro e o nitrogênio, sendo absorvidos de uma terra de atomácea. Por isso que ela tem o aspecto sólido. Então, ele tem a gente chama de veículo. Esse veículo absorve esses gases e, quando liberado a latinha ali, ela faz a liberação desse gás. Quem é da minha época, os novinhos, claro que vocês nasceram em 2000 e alguma coisa, mas quem foi adolescente e criança em 1980, né, teve o embate da sobrevivência do Neocid. Tá? O Neocid era igualzinho, era um veneno para piolho, vinha numa latinha, que é igualzinha essa aqui, né? Quer dizer, ela era menorzinha, né? Essa aqui era para uso, né, com maior quantidade, né? Mas nós usávamos Neocid. A mãe furava a latinha e passava, era um talco. Ele não era o talco que era o problema, era o carbamato, né, que tinha dentro, não é o mesmo, né? Ninguém morreu por ácido cianídrico do Neocid, né? Mas a contaminação era imensa. Então, era o mesmo tipo de produto utilizado, tá? Ela veio por um inseticida, e o grande problema dela, mesmo sendo o gás cloro e o nitrogênio, é o ácido nítrico, que faz o maior estrago no corpo humano. Esse ácido nítrico, então, ele foi descoberto na Prússia. Ela vem do ferrocianeto. O professor Elídia já deve ter apresentado para vocês o lápis lazuli, para quem faz química, na mineralogia. É um mineral bastante raro, tá? Existe no mundo, mas ela é bastante raro. E essa raridade dela faz com que roupas de antigamente
eram coloridas com esse lápis lazuli, né, para mostrar o poder deles, né? Mas ele foi, então, descoberto o ácido cianídrico a partir do ferrocianeto, mas ela também é encontrada em algumas... na natureza, né, na forma de amêndoas amargos, principalmente sementes de maçã e pêssego, e na mandioca brava, que é o mais polêmico aqui do Brasil, né, a intoxicação de cianeto com mandioca brava. Já em 1929 ele já começou a ser utilizado na mineração, e a partir daí ele foi introduzido então como inseticida, né, nos estudos de inseticidas. Hoje ele ainda é fabricado, mas para a produção de poliuretano, acrílicos e corantes. Ele foi também dos responsáveis de contaminação da Boate Kiss, né, professora? Que além do dióxido, tudo, como era poliuretano que tinha na cobertura, né, então teve indícios de ácido cianídrico nos corpos. Então, esse foi utilizado, como a professora Ana falou, nessas câmaras de gases, né, e com o intuito, então, de reduzir custos da guerra, tá? Então, lembrando, ele era um inseticida e foi utilizado para esse fim. Outros que a gente vai ver aqui, que ainda hoje, a última datado, conhecido, foi 2017, sendo utilizado, são os agentes neurotóxicos. A gente tem 4 gerações, a primeira é antes da Segunda Guerra Mundial. A gente vai focar nessa série G, porque série G? Porque são produzidos pelos alemães. A série V é de Venom, né? Para quem não sabe, Venom é da Marvel. Eu sou péssima. Tá, então, muito parecido com isso. E a série A, então, que continua sendo os venenos, né? Então, na série G, eles são a base de inseticidas, tá? Pesticidas. O Venom é mais para quem, na época, foi utilizado na União Soviética. E a série A, ela é aquele veneno russo, né? Que eles nunca sabem como é que é e não tem antídoto nenhum, tá? Então, mas a gente vai focar nessa segunda aqui, que foi a mais utilizada, sim, é a mais utilizada mundialmente. Falando. Então, a gente tem o agente tabu, vocês podem ver, quem é da química vai lembrar que ele é um fosfato, né, um órgano fosforado ali, tem um fósforo aqui, e ele veio sendo criado para inseticidas, para pesticidas, tá, em lavouras. Ele foi produzido por Gerhard na farmacêutica IG Farben, que hoje, obviamente, depois da Segunda Guerra Mundial, ela se separou, se eu não me engano, em 5 novas indústrias. 2 delas a gente conhece bem, que é a Barf e a Bayer, tá? Elas são ramificadoras dessa empresa. E ela tem, então, uma volatilidade bastante considerada e um odor mais frutado. Como que ele ficou sabendo que isso poderia ser uma arma? Porque ele se contaminou no laboratório. E ele ficou 3 semanas ruim. Com paralisia, não conseguia respirar, vômito, diarreia. E aí, naquela época, ele não trabalhava para o governo, mas o governo tinha um acesso muito grande para essa indústria, porque essa indústria, ela tinha na sua diretoria bastante nazistas, e eles viram, não, então é uma ótima opção para trabalhar com nossos inimigos. E aí, então, o Gerhard não teve escolha, diferente do Haber, que ele tem uma visão bastante considerada da guerra, o Gerhard não tinha. Tá? O intuito dele era fazer pesquisa para a sociedade. E aí, então, não tinha como, né? Na época, ou você fazia ou morria. Ele começou a fazer, então, o tabum para ser utilizado na guerra. O grande problema do tabum é o odor frutado. Então, a gente sabia, as pessoas sabiam quando estavam sendo envenenadas. E aí, então, ele tinha que fazer algum outro componente que não fosse com odor frutado
E eles fizeram o Sarin. O Sarin hoje, até hoje, é usado. Se você for ver, ele foi usado na Síria em 2017 ainda. E ele é muito mais volátil. Ele também é um organofosforado aqui. Agora não tem mais o nitrogênio, ele tem o flúor. E ele é inodoro. Tá? E então, ele é o agente neurotóxico mais utilizado hoje em guerra. Pois bem, Gerhard, já como não queria trabalhar para a guerra, a Alemanha chamou o químico Nobel, né, o Nobel de Química, para fazer um novo agente. E assim o fez. Richard Kuhn fez o Soman. O Soman não é muito utilizado. Ele é canforado e tem baixa volatilidade. Mas ele tem um grande problema. Tanto o Sarin como o Tabum, eu consigo reverter os problemas neurológicos. Já o Soman, você não tem. Então ele é muito mais tóxico. Mas ele não é possível de guerra por causa da baixa volatilidade e o cheiro de cânfora. Então ele só foi utilizado em testes, né? Mas ele foi o único agente mesmo neurotóxico que foi fabricado como arma na guerra. Indo um pouquinho nas engenharias, mesmo sendo engenheira química, tá? Eu tenho uma leve dificuldade para a parte elétrica e mecânica, tá? Então, assim, mas a gente trabalhando bastante essa semana passada, né, e conversando, eu e os professores, a gente pegou algumas coisas. Então, são poucas, porque o Aruana pegou os 42 minutos para falar, então vou dar uma corridinha para vocês conseguirem almoçar até a 1 da tarde. Tem o Gouliat, que foi o precursor dos drones militares, né? Foi desenvolvido em 1972. E por que ele é considerado precursor? Porque ele é um veículo não tripulado. Ele tinha 370 quilos, ele levava 60 quilos de material explosivo, e como ele era utilizado? Principalmente em lugares mais afastados, onde eles usavam um joystick com um cabo de 650 metros, né? Maravilhoso, né? Mas é um precursor. E eles conseguiam explodir alguns lugares sem ser detectados. Tá? É um pequeno carrinho, né? Se for ver. A gente teve, na época da Segunda Guerra Mundial, um aperfeiçoamento de radares, principalmente na Grã-Bretanha e em Sussex, né? Onde foi utilizado, já existia, tá, os radares, mas ele foi melhor desenvolvido, então foi utilizada uma melhor tecnologia para ampliar esse problema de localização do inimigo na época. O mais assim, menos tão mortal, digamos assim, é o capacete alemão. Hoje ainda é considerado o melhor capacete de guerra, tá? Isso porque eles utilizaram designers europeus para se fazer esse contorninho aqui, ó. Tá? Não sei se que isso proporcionava que a chuva não escorresse para dentro do uniforme. Tá? Então, ele é de aço e ele tem a gola, né? Ele tem essas entradas aqui, então, melhorando, digamos, até o tipo de material sendo utilizado. A gente tem o Kübelwagen, ali, que é um Jeep alemão. Ele foi introduzido então por Porsche, né, Ferdinand Porsche, e na Segunda Guerra Mundial, então, para uso militar. E ele tem como revolução então a parte do motor refrigerado a ar. Ele é 4x4, e o mais fantástico dele, que a partir dele criaram o meu Fusquinha, tá? Então ele é a base do precursor do Fusca, né, que até hoje é o mais amado, né? E porque na época, além do motor refrigerado, para quem sabe, a Fusquinha
qualquer cadarço, né? E o martelo já trabalha muito bem, né? Você já consegue consertar. Por último, a gente tem a bomba nuclear, que foi o Bob, né, na época. Ela trabalha com fissão nuclear, é o projeto Manhattan, que o professor Aronon comentou, e a composição dele é urânio, então ela faz por fissão nuclear. Ela tinha na sua composição em torno de 64 quilos de urânio, precisava de 50, a partir de 50 ocorre uma desestabilização, né, no núcleo. Então, por isso que aqui no cantinho, que vocês veem, ele tem quando ele quase chega no solo, ele libera esse detonador, e esse detonador, tem uma quantidade de urânio que bate nessa outra quantidade, então, que tinha 50 quilos, aqui 14, e quando ele batia nesse urânio, ele começava a explodir. Então, por que a bomba nuclear ela é pior do que as outras bombas? Porque ela explode no ar, não explode no chão, ela explode no ar. Isso faz com que você tenha um alcance muito maior de destruição. Por fim, então, que eu vou deixar o professor Rodrigo falar, nós temos, a partir da Segunda Guerra Mundial, começou a Convenção de Armas Químicas. O que é isso? É um acordo que só imagina, desde a época da Segunda Guerra Mundial, começou a vigorar em 97 só, e nem todos os países assinaram essa proibição do desenvolvimento e produção de arma. Tá? Quais são as armas que são consideradas proibidas? São aquelas com destruição em massa. Então, não são todas ainda colocadas. Se vocês pegarem as biológicas, que são antrax e outras, ainda não está dentro dessa legislação. Tá? Espero que, assim, eu fui um pouquinho mais rápido para vocês poderem almoçar devidamente, tá? Mas a gente fica aqui depois para qualquer pergunta, tá? Obrigada.